Capítulo 13. Direito e Estado. Sumário. 67. Considerações prévias. 68. Conceito e elementos do Estado. 69. Origem do Estado. 70. Fins do Estado. 71. Teorias sobre a relação entre o direito e o Estado. 72. Arbitrariedade e Estado de Direito. 67. Considerações prévias. A visão do fenômeno jurídico não pode ser completa se não for acompanhada pela noção de Estado e seus fins. Entre ambos, na expressão de Alessandro Gropali, há uma interdependência e compenetração. O direito emana do Estado e este é uma instituição jurídica. Da mesma forma que a sociedade depende do direito para organizar-se, este pressupõe a existência do poder político, como órgão controlador da produção jurídica e de sua aplicação. Ao mesmo tempo, a ordem jurídica impõe limites à atuação do Estado, definindo seus direitos e obrigações. 1. Vários elementos são comuns a ambos. Direito e Estado constituem um meio ou instrumento a serviço do bem-estar da coletividade. Pelo fato de colimarem igual objetivo, Gustave Hadrus subordina o estudo de seus fins a um mesmo enfoque. 2. Ao analisar a questão das relações entre o direito e o Estado, Hermann Heller justificou a impossibilidade de resolvê-la, apontando um motivo revelador de mais um aspecto comum aos dois. Não se pode chegar em nossa época a um conceito do direito que, pelo menos em certa medida, seja universalmente aceito, nem tampouco se chegou a um conceito do Estado que reúna essa mesma condição. 3. Em decorrência de tal particularidade, o jurista alemão resolveu adotar método idêntico para alcançar a noção de cada um, a análise da realidade histórico-social. A estadualidade, que é a participação ou chancela do Estado, é uma nota inseparável do direito positivo. A única ordem de direito que independe da organização política é a natural, que expressa ditames da natureza. Tanto as leis quanto os decretos emanam de poderes constituídos do Estado. Se a norma costumeira é aplicável a uma determinada relação jurídica, tal fato é possível em face da permissibilidade estatal. A própria fonte negocial, que encampa a produção dos atos jurídicos, possui validade porque o sistema de direito institucionalizado pelo Estado assim o admite. A participação do Estado na vida do direito não se restringe ao controle da elaboração das regras jurídicas. Além de zelar pela manutenção da ordem social por seus dispositivos de prevenção, com o seu aparelho coercitivo aplica o direito a casos concretos. 68. Conceito e elementos do Estado. 68.1. Conceito. O vocábulo Estado, no sentido em que é empregado modernamente, a nação politicamente organizada, era estranho aos antigos, pois advém da época de Maquiavel, de 1469 a 1527, que iniciou a sua obra O Príncipe, 1513, com as seguintes palavras: todos os estados, todos os domínios que tem havido e que há sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. 4. Os gregos designavam polis a sua cidade-estado, termo equivalente a civitas dos romanos. Em Do Espírito das Leis, Montesquieu empregou para designar o direito público. Atualmente, Estado é um complexo político, social e jurídico, que envolve a administração de uma sociedade estabelecida em caráter permanente em um território e dotado de poder autônomo. Queiroz Lima definiu como uma nação encarada sob o ponto de vista de sua organização política. 5. E Leon Duguit considerou-o força a serviço do direito. 6. As investigações que a doutrina moderna desenvolve sobre o Estado caminham em 3 direções. A sociológica, que analisa o Estado do ponto de vista social, abrangendo a totalidade de seus aspectos econômico, jurídico, espiritual, bem assim o seu processo de formação e composição étnica, objeto da sociologia. B. Política. Corresponde à pesquisa dos meios a serem empregados pelo Estado, para promover o bem-estar da coletividade, que é o seu objetivo, objeto da ciência política. C. Jurídica, que examina a estrutura normativa do Estado, a partir das constituições até a legislação ordinária, objeto da ciência do direito. Quanto à natureza do Estado, de um lado há teorias naturalistas,
que consideram a organização estatal um fenômeno natural, uma decorrência espontânea e necessária da vida social e, de outro lado, as teorias da dominação, expostas sobretudo pela antiga corrente comunista, que vê no Estado um processo artificial, útil para manter o domínio de classes. 68.2 Elementos do Estado. É a definição do Estado que nos indica seus três componentes essenciais: população, território, soberania. Os dois primeiros formam o elemento material e o último, o de natureza formal. Analisemo-los de per si. 68.2.1 População. Esta é o centro de vida do Estado e de suas instituições. A organização política tem por finalidade controlar a sociedade e, ao mesmo tempo, protegê-la. Conforme assinala Maynes, a população atua como objeto e como sujeito da atividade estatal. Sob o primeiro aspecto, subordina-se ao império do Estado, suas leis e atividades. Como sujeito, os indivíduos revelam-se como membros da comunidade política. 7. Não há limite mínimo ou máximo de habitantes para a formação de um Estado. Alguns aqui possuem um reduzido número como o de Nauru que, em julho de 2010, possuía 14.019 habitantes, enquanto outros são superpovoados, como a China, cuja população já superou 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Entre os pensadores antigos, Platão estimou em 5.040 o número ideal de homens livres para um determinado território. Já Aristóteles pensou em uma população formada por 10.000 habitantes, excluídos os escravos, para que a polis pudesse ser bem governada. Rousseau também calculou em 10.000 o número ideal de habitantes para cada estado. A população que vive em um estado pode caracterizar-se como povo ou nação. O conceito de ambos, porém, não se confunde. Denomina-se povo aos habitantes de um território, considerados do ponto de vista jurídico, como indivíduos subordinados a determinadas leis e que podem apresentar nacionalidade, religião e ideias diferentes. Nação é uma sociedade formada por indivíduos que se identificam por alguns elementos comuns, como a origem, língua, religião, ética, cultura, e sentem-se unidos pelas mesmas aspirações. Enquanto o povo se forma pela simples reunião de indivíduos que habitam a mesma região e se subordinam à soberania do Estado, a nação corresponde a uma coletividade de indivíduos irmanados pelo sentimento de amor à pátria. Essa coesão decorre de um longo processo histórico. Como afirmam os autores, povo é uma entidade jurídica e a nação é uma entidade moral. 68.2.2 Território. A sede do organismo estatal é constituída por seu território base geográfica que se estende em uma linha horizontal de superfície terrestre ou de água e uma vertical, que corresponde tanto à parte interior da terra e do mar quanto à do espaço aéreo. 8. Em relação ao território, também não há limite máximo ou mínimo de extensão. Há de ser o suficiente, porém, para que a sua população possa viver e extrair da natureza os recursos necessários à sua sobrevivência. Cada estado, por suas fronteiras, possui demarcado o seu limite territorial. Dentro de sua base geográfica, o estado exerce a sua soberania. Conforme expõe Jelinek, o significado do território revela-se por dupla forma, negativa e positiva. A primeira manifesta o aspecto de que é vedado a qualquer outro estado exercer a sua autoridade nessa área. A positiva expressa que todos os indivíduos que se acham em um território estão sob o império do estado. 9. Segundo Eduardo Garcia Maynes, o território possui dois atributos, do ponto de vista normativo: impenetrabilidade e indivisibilidade. O primeiro significa que em um território só pode haver um Estado e o segundo quer dizer que, da mesma forma que o Estado, enquanto pessoa jurídica, não pode ser dividido, seus elementos também serão indivisíveis. 10. 68.2.3 Soberania. É o necessário poder de autodeterminação do Estado. Expressa o poder de livre administração interna de seus negócios. É a maior força do Estado, a summa potestas, pela qual dispõe sobre a organização política, social e jurídica, aplicável em seu território. No plano externo, a soberania significa a independência do Estado em relação aos demais, a inexistência do nexo de subordinação à vontade de outros organismos estatais. Isto não quer dizer, porém, que o Estado não se acha condicionado a uma ordem jurídica internacional.
O direito internacional público, que disciplina as relações jurídicas entre Estados soberanos e entidades análogas, estabelece princípios e normas para o convívio internacional, que devem ser acatados pelos membros da comunidade internacional. Como atributo fundamental, a soberania é una indivisível, o poder de administração não pode ser compartido. Aristóteles, em A Política, já havia declarado esta característica: a soberania é una indivisível ut homines partem habea in principatu, non ut singuli, sed ut universi. 11 Com muita ênfase, João Mendes de Almeida Júnior coloca em destaque esse predicado: não há duas soberanias, nem meia soberania. A soberania é uma força simples, infracionável, ou existe toda ou não existe. 12. Certos autores predicam a soberania um poder ilimitado ou ilimitável. Tal qualidade não pode ser aceita em face das consequências lógicas que apresenta. A ausência de limites à situação do Estado equivaleria a um retorno à cidade antiga, em que os indivíduos eram propriedades do Estado. O poder estatal há de ser amplo, mas respeitados os parâmetros necessários à proteção aos direitos humanos e ao reconhecimento dos direitos dos demais Estados que integram a comunidade internacional. Tal atributo seria inconciliável à ideia do Estado de Direito. Alguns autores analisam a soberania sob o ponto de vista de sua titularidade, afirmando que a questão apresenta variações no tempo e espaço. Assim é que, nos estados absolutistas, o seu titular seria o monarca; em outros regimes, como o aristocrata, a soberania estaria centralizada em um grupo; e nos estados constitucionais, regidos pela democracia, o povo seria o seu titular. A questão parece-nos mal colocada, porque a soberania é sempre do Estado, é atributo seu, que pode ser controlado, exercitado, sob formas diversas, variáveis de acordo com as épocas e lugares. 69. Origem do Estado. A questão da origem do Estado acha-se envolvida por uma névoa de incerteza, que gera, na doutrina, uma pluralidade de opiniões, que se guiam mais por motivos instintivos ou lógicos do que por razões históricas propriamente. A orientação religiosa, apresentada por São Paulo, é no sentido de que todo o poder emana de Deus e o Estado decorre de uma intencionalidade divina. Esta teoria situa-se apenas no plano da fé e, por carecer de elementos fatuais ou científicos, não esclarece a gênese do organismo estatal. 69.1 Teoria do contrato social. Esta concepção não surgiu com o objetivo de apresentar uma explicação histórica para a formação do Estado, mas para esclarecer a sua fundação racional. Foi divulgada principalmente pelos adeptos da escola de direito natural e suas raízes se localizam na filosofia epicurista. O contrato social é uma ideia ligada ao estado de natureza. Quando os homens passaram do status naturae para o status societatis, teria havido um pacto de harmonia, pactum unionis, por força do qual se obrigariam a viver pacificamente. Concomitantemente, ou em um segundo momento, o povo, criado pelo pactum unionis, firma um outro contrato, o pactum subjectionis, em virtude do qual os homens em sociedade se submetiam a um governo por eles escolhido. Essa doutrina, como acentua Del Vecchio, tem mais a finalidade de mostrar como o poder político emana do povo e reivindicar para este o direito soberano. Foi Rousseau quem apresentou e analisou o contrato social apenas como fator explicativo e não como um fato historicamente havido. 13. 69.2 Teoria patriarcal. A presente teoria teve em Sumner-Maine, de 1822 a 1888, o seu principal expositor, que a desenvolveu na obra As Instituições Primitivas. A ideia básica desta concepção é que, no passado mais remoto, a única organização social existente era representada pelas famílias separadas. Em cada um desses núcleos, formados pela agrupação de consanguíneos, a autoridade competia ao ascendente varão mais antigo, que possuía um poder absoluto sobre a vida e a morte de seus integrantes. Quanto à descendência, esta se definia pela linha masculina, a partir de um antepassado varão. Segundo a teoria patriarcalista, a evolução que a seguir se processou teve as seguintes etapas: família patriarcal, gens, tribo, cidade, estado. Maine fundou seu estudo em pesquisas que insetou sobre a organização de alguns povos antigos, entre os quais o hindu, grego, romano, germano,
entre outros. 69.3 Teoria matriarcal. Para o matriarcalismo, a vida humana se desenvolveu, primeiramente, pela horda, em que os indivíduos eram nômades e não possuíam normas definidas. Nessa fase não havia sequer a noção de família ou de parentesco. A promiscuidade sexual era absoluta, heterismo. Tal hipótese foi formulada por Bachofen, na obra O Direito Materno, 1861. Para o matriarcado, que teve em Lewis Morgan, de 1818 a 1881, o seu principal expositor, por sua obra A Sociedade Primitiva, 1871, a filiação feminina antecedeu a masculina e a chefia da família competia à mãe, enquanto o pai, ou não era membro da família, ou ocupava uma posição subordinada. Período do direito das mães. Apenas em uma etapa mais adiantada é que a família teria se organizado com a preeminência do pai. 69.4 Teoria sociológica. Entre os adeptos da presente teoria, destaca-se o nome do eminente sociólogo francês Émile Durkheim, de 1858 a 1917, que, na obra Formas Elementares da Vida Religiosa, 1912, sustentou a ideia de que os primeiros grupos não foram constituídos pela família, mas pelo clã, formado não por vínculos de parentesco, mas pela identidade de crença religiosa. Os membros do clã acreditavam na existência do totem, que seria o antepassado místico do qual eram descendentes. O Estado teria surgido como decorrência da evolução da organização clânica para territorial, em que os laços espirituais já não decorriam do totemismo, mas do fato de ocuparem uma igual área geográfica. 70. Fins do Estado. 70.1 As três concepções. O fim a ser alcançado pelo Estado, na gestão dos interesses sociais, pode ser inspirado por filosofias distintas, em que se apresentam duas posições radicais, uma que situa o indivíduo em primeiro plano e outra que se caracteriza pelo pensamento coletivista. Nesse processo dialético, a síntese se apresenta por uma corrente de natureza eclética, que zela pela convivência dos valores individualistas e coletivistas. Gustave Hadruch estudou essa questão apresentando as três concepções sob as denominações individualista, supraindividualista e transpersonalista, a seguir analisadas. 70.2 Concepção individualista. O individualismo é impregnado pelo pensamento liberal, da máxima liberdade dos indivíduos e da mínima intervenção do Estado. Esta filosofia se projeta no campo político, jurídico, econômico. Seus adeptos entendem que o direito e o Estado são apenas instrumentos para o bem-estar dos indivíduos. Esta concepção deu os seus primeiros avanços já na Idade Média, com a famosa Carta Magna, promulgada em 1215, pelo rei João Sem Terra, que atendeu a uma série de reivindicações dos senhores barões. A teoria do contrato social surgiu diante da necessidade de se estabelecerem limites à ação do Estado. Igual foi o objetivo pelo qual Cristiano Tomásio, em 1705, fixou a distinção entre o campo do direito e o da moral. Ao Estado competia apenas disciplinar o foro externum dos indivíduos e não o foro internum, que seria um setor exclusivo da moral. As revoluções inglesa, 1688, americana, 1774, e francesa, 1789, revelaram já o enfraquecimento da onipotência do Estado, em favor do pensamento liberal. Kant limitou a função do poder estatal à atividade de natureza jurídica, como guardião do direito. Seria apenas um Estado jurídico, em função da segurança jurídica. 14. No campo econômico, como analisa Del Vecchio, o liberalismo individualista exerceu poderosa influência no sentido de impedir a intervenção estatal, em favor das chamadas leis naturais da oferta e da procura. As afirmações individualistas foram sintetizadas por João Mendes de Almeida Júnior. Sempre que o direito individual estiver em oposição ao interesse social, prevalece o direito individual. 2. O Estado deve ser, tanto quanto possível, um simples mantenedor do interesse social, sem iniciativa, sem ação integral e até mesmo sem ação conservadora, nem fiscalizadora. 15. Os defensores dessa concepção pensam que, uma vez atendidos os interesses individuais, ipso facto, as necessidades coletivas estarão satisfeitas. 16. 70.3 A concepção supraindividualista.
Esta teoria, denominada também por intervencionista, é uma exaltação aos valores coletivistas, em oposição aos valores do individualismo. Em algumas épocas, o caráter intervencionista do Estado esteve a serviço de seu próprio fortalecimento e não com o objetivo de promover diretamente o bem-estar da coletividade. Fustel de Coulanges, sobre o poder sem limites do Estado antigo, dá o seu depoimento: nada no homem havia de independente. O seu corpo pertencia ao Estado e estava voltado à sua defesa. Os seus haveres estavam sempre à disposição do Estado. O Estado tinha o direito de não permitir cidadãos disformes ou monstruosos. O Estado considerava o corpo e a alma de cada cidadão como sua pertença. 17 Para Fustel de Coulanges, a grande força do Estado decorria do fato de ter sido gerado pela religião. O Estado protegia a religião e esta o apoiava, formando assim um petitio principii. O mesmo autor cita um texto de Platão, em que o filósofo grego admite a onipotência do Estado. Os pais não devem ter a liberdade de enviar ou deixar de enviar os seus filhos aos mestres pela cidade escolhidos, porque estas crianças pertencem menos a seus pais do que à cidade. 18. Uma revivescência, mais trágica ainda, dessa concepção de Estado, foi dramatizada por Hitler e Mussolini, em pleno século XX. O primeiro afirmou: o dogma da liberdade não valerá um vintém no dia em que organizarmos verdadeiramente a nossa nação, e o segundo declarou: para o fascista tudo se acha no Estado, nada humano nem espiritual existe fora dele. Como pensamento filosófico e científico, o coletivismo começou a surgir durante a Idade Moderna, com a atribuição ao organismo estatal de outras funções, como a sugerida pela fórmula Estado de Cultura, cultus stata. No setor econômico surgiu a escola do socialismo catedrático, que preconizava a intervenção do Estado no setor da economia. No âmbito do direito, a ação coletivista atuou principalmente para o enfraquecimento do princípio da autonomia da vontade. Quando em uma sociedade predomina a concepção coletivista, diz Miguel Reale, a interpretação do direito é dirigida no sentido da limitação da liberdade em favor da igualdade. 19 Sobre as afirmações coletivistas, João Mendes de Almeida Júnior apresenta também uma síntese. 1. Que a vida social é naturalmente necessária à conservação e aperfeiçoamento do indivíduo e que, mesmo no interesse do indivíduo, o direito individual deve sempre ceder ao interesse social. 2. Que a ação do Estado deve ser integral, pelo menos, conservadora, em relação às necessidades econômicas da sociedade e fiscalizadora, em relação aos direitos individuais. 3. Que, em relação às necessidades econômicas da sociedade, a ação do Estado deve ser não de conservação e de aperfeiçoamento, mas de iniciativa integral. 20. 70.4 Concepção transpersonalista. Esta doutrina pretende a síntese integradora entre as duas correntes opostas, aproveitando os elementos conciliáveis existentes no individualismo e coletivismo. Tanto os valores individuais como os coletivistas devem subordinar-se aos valores da cultura. A opção entre um valor e outro, quando se revelam inconciliáveis, deve ser feita de acordo com a natureza do fato concreto e em função dos princípios de justiça, de tal sorte que o indivíduo não seja esmagado pelo todo, nem que a coletividade seja prejudicada pelos caprichos individualistas. 71. Teorias sobre a relação entre o direito e o Estado. A análise do presente tema já deixou patenteada a ampla conexão existente entre o direito e o Estado. Urge, agora, se estabelecer o nível desse relacionamento. A doutrina registra três concepções básicas: dualística, monística e a do paralelismo. Para a teoria dualística, direito e Estado constituem duas ordens inteiramente distintas e estão, um para o outro, como dois mundos que se ignoram. O absurdo desta concepção salta aos olhos. O Estado, além de ser uma instituição social, é uma pessoa jurídica, é portador de direitos e deveres. O direito, para obter ampla efetividade, pressupõe a ação estatal. A teoria monística sustenta a opinião de que direito e Estado constituem uma só entidade. Kelsen é o seu principal defensor. O Estado não é mais do que a personalização de uma ordem jurídica. Para ele, direito e Estado sunt unum et idem. Entre os adeptos desta concepção,
Alguns admitem que o Estado é um prius em relação ao direito, enquanto outros o consideram um posterius. Há um consenso amplo, contudo, de que o direito, historicamente, antecedeu ao aparecimento do Estado. A teoria do paralelismo, ditada pelo bom senso, afirma que direito e Estado são entidades distintas, mas que se acham interligadas em regime de mútua dependência. 72. Arbitrariedade e Estado de Direito. 72.1 Arbitrariedade. O conceito de arbitrariedade decorre de uma inferência do sistema de legalidade do Estado. A arbitrariedade é conduta antijurídica praticada por órgãos da administração pública e violadora de formas do direito. Arbitrariedade e direito são ideias antitéticas, inconciliáveis. O que caracteriza propriamente a arbitrariedade é o fato de uma ação violar a ordem jurídica vigente, com desatenção às formas jurídicas. Pode ser praticada mediante ação, quando o poder público, por exemplo, exorbita a sua competência, ou por omissão, que pode ocorrer na hipótese de um órgão administrativo negar-se à prática de um ato para o qual é competente. Consoante ressalta Júlio O. Chepini, a violação do direito pode alcançar tanto o aspecto de forma quanto de conteúdo e ambas hipóteses caracterizam a infração jurídica. Todavia, a arbitrariedade haverá apenas quando houver ataque às formas. 21 Isto se passa, por exemplo, quando o executivo não respeita a sua faixa de competência. Dispõe sobre assunto afeto à órbita do legislativo, quando o executivo pratica ato judicante e transgride. Ordem constitucional, quando o legislativo aprova uma lei sem respeitar o quórum exigido. O conceito de arbitrariedade independe, pois, do valor justiça. Ela pode ser justa ou injusta. O que não é possível é haver uma arbitrariedade legal. 22 Conforme, ainda, o ilustre jurista argentino Júlio Chapini, hablar de um direito arbitrário, incluso, é se cair em una contradictio in adjectio. Entre os meios preconizados para o combate à arbitrariedade, apontam-se os seguintes: a eliminação do arbítrio judicial, negando-se ao Poder Judiciário a possibilidade de criar o direito. B. O controle jurídico dos atos administrativos, pela instauração de uma justiça especializada. C. O controle da constitucionalidade das leis. 72.2 Estado de Direito. O fundamental à caracterização do Estado de Direito é a proteção efetiva aos direitos humanos. Para que esse objetivo seja alcançado é necessário que o Estado se estruture de acordo com o clássico modelo dos poderes independentes e harmônicos, que a ordem jurídica seja um todo coerente e bem definido, que o Estado se apresente não apenas como poder sancionador, mas como pessoa jurídica portadora de obrigações. A plenitude do Estado de Direito pressupõe, enfim, a participação do povo na administração pública, pela escolha de seus legítimos representantes. Goffredo Teles Jr. identifica o Estado de Direito por 3 notas principais: por ser obediente ao direito, por ser guardião dos direitos, e por ser aberto para as conquistas da cultura jurídica. 23. A elaboração do conceito de Estado de Direito mediante a indicação de caracteres foi considerada por Ulrich Klug uma tarefa plena de dificuldades. Em seu lugar, o jurista alemão adotou o método de delimitação negativa, recorrendo ao modelo de pensamento que denomina por máxima de controle: não haverá Estado de Direito quando uma pessoa puder exercer sobre outra um poder incontrolado. 24. Bibliografia